eu estava falando, né? Meu nome é Samuel Isaac, sou ministro de louvor, não sou pregador, e me sinto honrado em o Senhor confiar a sua palavra, né? Porque é sempre uma honra a gente estar diante do Senhor, diante da sua palavra, e podendo desfrutar do que o Senhor tem de melhor para nós, amém? E eu quero compartilhar com vocês um texto bastante conhecido, onde o Senhor tem ministrado esse livro ao meu coração, e como a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes, né? Ela tanto serve para exortar como para ensinar. Eu quero conversar um pouco com vocês a respeito dessa palavra que o Senhor me deu. Quero agradecer aí ao meu irmão Glauber, né, que me trouxe o convite. De antemão, eu não poderia negar esse convite. Eu me sinto bastante honrado, né? Deus abençoe o seu vida, meu irmão Glauber. Eu amo muito em Jesus, viu? Bom, o texto que estou no meu coração encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Se vocês quiserem abrir para acompanhar comigo. Bem, esse é o capítulo 17, verso 32. 32, 33. E diz o seguinte: disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir a pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Só o 32 e 33 mesmo. Que o Senhor possa falar ao nosso coração através dessa palavra, da sua palavra, possa nos impactar com sua presença, com sua glória, assim como ele tem feito todos os dias. E nós estamos vivendo tempos difíceis, né, desafiadores, onde muitos têm sofrido, né, durante essa pandemia. Muitos têm sido dobrados em relação ao que comer, ao que vestir. Muitos têm ficado atormentados em seus quartos, onde a depressão ela tem crescido bastante no meio do povo de Deus, no meio daqueles que também não conhecem a Deus, né? Muitos perderam seus empregos e com isso vem as dificuldades. As dificuldades que fazem com que muitas vezes nós venhamos deixar de confiar no Senhor, ou venhamos até se desviar, né? Nós somos tendenciosos a isso. Deixa eu colocar aqui isso, melhor. Nós somos tendenciosos, né, a realmente se desviar por conta das dificuldades, por conta de muitas coisas que acontecem ao nosso redor, faz com que a gente venha a ficar cabisbaixos, ficar tristes, né? E faz com que a gente venha a muitas vezes negar o nome do Senhor, né? Com Davi, querido, não foi diferente, sabe? Davi, ele teve várias dificuldades na sua jornada. Davi, ele, diante dos seus, ele foi desprezado, né? Diante dos seus, ele foi escanteado, onde, durante a sua infância, imagino eu que, como viu os seus irmãos, os seus 3 irmãos que serviam a Saul, lutar em batalhas, e assim sonhar um dia em defender o reino de Israel com suas mãos, com suas estratégias. E ele foi apacentar ovelhas, simplesmente isso, né? A sua situação era pobre, né? Ele era de humilde condição, se encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 18, verso 23, a parte B.
onde ele mesmo declara que ele não tinha condições, né? Ele era pobre, humilde, né? Ele foi desprezado, como eu falei, pelos seus. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 18. Enfim, as dificuldades que Davi teve naquele tempo são praticamente as mesmas dificuldades que nós estamos tendo hoje em dia. Não é verdade? Isso faz com que, muitas vezes, a gente venha a ficar desfalecidos, a ter o nosso semblante desfalecido, né? Contudo, eu vou trazer o seguinte tema, né? Como vencer desafios e dificuldades. Existe uma pauta em nosso meio que crente tem sempre que vencer. O crente ele é sempre vencedor. E isso é uma mentira. Jesus, quando ele veio à Terra, ele disse que veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, é bem verdade. Mas Jesus falou que não ia ser fácil. Durante essa caminhada que nós estamos aqui, rumo à glória, né? Isso aqui é apenas um ensaio para quando nós chegarmos na glória, nós realmente estarmos diante do Senhor de forma sincera, de forma íntegra, enfim. Tudo que Davi passou aqui na Terra, nós podemos trazer e conjecturar para os dias de hoje, né? E como vencer esses desafios e essas dificuldades? Como é que eu posso vencer? 3 pontos aqui para a gente refletir um pouco, né? Primeiro ponto, lutando contra os seus próprios medos. As palavras de Saul poderiam desmotivar a Davi e não querer mais encarar o gigante. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 33, que foi o nosso texto base, diz o seguinte, Saul falando para Davi. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir a pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, guerreiro desde a sua mocidade. Imagine comigo se Davi tivesse escutado as palavras do rei Saul. Tivesse pensado, realmente, eu sou um moço, eu sou jovem, eu não posso derrotar aquele gigante, até porque ele é guerreiro desde a sua mocidade, ele tem treinamento para ser um guerreiro, e eu apenas sou um pastor de ovelhas. Sabe que existem pessoas no nosso meio que muitas vezes tentam desmotivar a gente com palavras parecidas como essa. Palavras que entram como uma faca, né? E dói mais que um tapa, fazendo com que a gente venha a desistir dos nossos objetivos, fazendo com que a gente venha desmotivar. E não é fácil, porque nós somos seres humanos. Nós erramos, nós acertamos. Nós temos o psique, nós temos o psicológico, e ele pode ser abalado facilmente quando não estamos centrados diante do Senhor, diante da sua palavra. Não é fácil, não foi fácil para Davi ouvir aquelas palavras do rei Saul. Por mais que ele soubesse no seu íntimo, no seu coração, que o Senhor já tinha rejeitado o rei Saul, que o Senhor não atendia mais às suas súplicas, às suas orações. Imagina comigo se Davi tivesse guardado no seu coração aquelas palavras, né? E certamente nós não estaríamos falando desse grande desafio que Davi teve, que foi enfrentar o gigante. Muitos que estão conosco aqui, muitos que vão ouvir essa mensagem, talvez estejam enfrentando gigantes que, a princípio, pareciam gigantes pequenos, mas ao ouvirem palavras vindo de seus familiares, palavras vindo de seus pais, né,
de alguns irmãos próximos fizeram você desmotivar, mas faça como Davi. Davi, ele não ligou para as palavras do rei Saul. Pelo contrário, Davi, ele mostra ao rei Saul que as suas palavras eram palavras vãs, que nada poderia tirar de Davi a vontade de mostrar ao povo e a todos que estavam presentes naquele lugar que existia um Deus, e esse Deus era o Deus que o Davi servia desde a sua mocidade. Embora o gigante ele era treinado, né, já foi guerreiro desde a sua mocidade, todos nós sabemos que existe um processo para você ser um guerreiro, você precisa ter treinamentos, né? E Davi, ele, glória a Deus por isso, ele não ligou para as palavras do rei Saul. Como vencer desafios e dificuldades? Primeiro, lutar contra os seus próprios medos. Segundo, relembrando as dificuldades vencidas outrora. Foi o que Davi fez com Saul. Davi falou, olha, rei Saul, eu entendo a sua preocupação com a minha integridade, com a minha vida, né? Sem contar que Israel, ao enviar um menino para a guerra, eles poderiam passar por um grande vexame, né? E esse vexame, com certeza, todos nós estaríamos a ler, né? E a meditar sobre esse vexame. Era um medo que Saul ele tinha de mandar um menino para a batalha. Mas como vencer os desafios e as dificuldades? Dois, relembrando a dificuldade vencida outrora. Davi, ele matou um leão imenso. Todos nós temos conhecimento disso. E ele colocou isso no versículo 36, mostrando para o rei Saul, dizendo, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, ele me livrará também das mãos desse filisteu. Olha que segurança tinha Davi em falar essas palavras ao Saul, né? Gente, nós entendemos aqui que Saul está diante do rei. É uma honra sempre estar diante do rei. Mas ele não se atentou às palavras do rei Saul, mas simplesmente relembrou as vitórias que o Senhor tinha dado a ele. Você que se encontra nessa live aqui, talvez você tenha esquecido das vitórias que o Senhor te deu. Talvez você tenha esquecido das promessas que o Senhor tem feito a você. Mas Deus, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O Senhor, ele tem cuidado dos seus. O Senhor, ele tem abençoado os seus. Eu vejo um grande desafio. Davi, apenas um adolescente, um jovem, onde eu acredito que a sua infância foi um pouco perturbadora, porque vivia nos campos cuidando das ovelhas. Acredito que teve a sua infância com o trabalho, né, dando a se trabalhar. Não teve infância como outras demais crianças teve. Mas Davi, ele nunca baixou a cabeça diante dessa situação na qual vivia. Ele aproveitava todos os momentos para escrever salmos, para buscar um amigo na qual poucos buscavam, que é a presença do Senhor. Eu acredito que em momentos difíceis, Davi, apacentando as suas ovelhas, guardando e cuidando das ovelhas do seu pai, ele conversava com Deus de uma forma tão poderosa, sabe? Sozinho no seu íntimo. É a mesma coisa da gente fechar a porta do nosso quarto e orar ao Senhor que está em secreto, e ele em secreto vai me ouvir. Eu acredito que Davi fazia esses momentos, né? Momentos ímpares, que levariam a conhecer mais e mais o Senhor. É o que precisa, muitas vezes,
da minha parte e da sua parte, é conhecer mais o Senhor, é ir mais a fundo para com Deus. Né? Buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem, me buscarem de todo o vosso coração. Às vezes nós não sabemos como buscar o Senhor. Nós tememos em buscar o Senhor. Mas Davi, ele venceu esse desafio e a dificuldade, relembrando dessas dificuldades, né, que outrora tinham passado. E eu falo para vocês, não é fácil matar um leão, nem um urso. Todos nós sabemos que a força de um leão, diante de um adolescente, de um urso, é bem superior, é bem maior. E Davi conseguiu isso tudo. E o mais interessante que eu acho de Davi, ele poderia chegar para os seus irmãos, que eram guerreiros, e dizer, olha, vocês travam batalhas no campo, eu travo batalhas da mesma forma. Eu matei um leão, eu matei um urso. Davi poderia se gabar, né, se orgulhar disso. Mas ele esperou o momento certo para contar a vitória, para engrandecer o Deus que ele servia. Sabe, às vezes você recebe uma vitória, para você parece uma vitória tão grande, né? Tão, sabe, que excede as suas expectativas, que você acaba falando para pessoas erradas. Pessoas que muitas vezes se entristecem ao ver você contando bênçãos e vitórias. Mas Davi, ele sabia que se contassem aos seus irmãos, provavelmente ele teria o mesmo que José teve. José, o sonhador. Mas ele esperou o momento certo. E ele falou para Saul que tudo aquilo que estava acontecendo ali foi permissão de Deus, pois ele já havia matado o leão, já havia matado o urso. Né? E o terceiro e último ponto, para a gente finalizar aqui, como vencer os desafios e as dificuldades. Aprendemos que, para vencer esses desafios e as dificuldades, nós precisamos lutar contra os nossos próprios medos, relembrar as dificuldades vencidas outrora e despojar das armaduras que o mundo nos dá. No verso 39, verso 38, né? Saul, ele oferece uma grande oportunidade a Davi. Afinal, seria uma honra, né, Davi ele usar as armaduras do rei Saul, a espada do rei Saul, para que pudesse travar uma batalha diante do gigante. No verso 38, diz a Bíblia, Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Verso 39 diz, Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou tudo aquilo de sobre si. Davi, ele recusou algo onde muitos eles iriam aceitar, que é a armadura do próprio rei. Muitos aceitam os padrões do mundo, até mesmo traz para a igreja alguns padrões que parecem ser louváveis, né? Poxa, é uma estratégia para ganhar vidas, né? É algo que vai somar, é algo que vai acrescentar. Mas Davi, ele fez diferente. Davi, ele recusou toda a armadura. Davi, ele recusou toda a honra. Pelo contrário, Davi, ele usou de autoridade. No verso 40, a gente pode perceber que Davi, né, ao rejeitar essa armadura, ele toma com autoridade o cajado sobre a mão. Né? Diz no versículo 40, tomou o seu cajado na mão
e escolheu para si 5 pedras do ribeiro. E as pôs no alforje do pastor que trazia, a saber, no tirão. E, lançando mão da sua funda, foi se chegando ao filisteu. Em vez de usar armadura, ele usou autoridade. Usou autoridade para vencer o gigante, para vencer a Saul. Davi ele poderia ter vestido a armadura. Ele poderia ter tentado, ou pelo menos, aparecer com a armadura, com a espada de Saul, aos seus irmãos, para mostrar que ele se tornou o guerreiro que os irmãos, muitas vezes, diziam que não era para ele, pois ele era pequenino, ele não iria conseguir nunca chegar a um nível como esse. Davi ele poderia mostrar a todos que, ao vestir aquela armadura, seria mais uma honra, mas ele rejeitou. Sabe, querido, nós temos que ter pulso firme para andarmos em contramão do mundo. Porque todos os dias o mundo ele nos oferece algo que mancha a presença do Senhor em nossas vidas. O mundo ele nos oferece algo que muitas vezes acaba desviando o nosso foco, o nosso alvo, que é a glória do Senhor, que é a presença do Senhor. Não é fácil. E todos nós sabemos o resultado de todas as escolhas que Davi fez. Davi, ele tinha medo. Não pense você que Davi, a todo tempo, ele era forte, né? Como a Bíblia diz que ele era sisudo em palavras. Davi, ele teve medo. E onde muitos pregam que Davi, ele enfrentou Golias. Eu quero mostrar para vocês aqui que Davi, ele não somente enfrentou Golias. Diz a Bíblia que Golias, ele tinha um escudeiro. Nós sabemos que o escudeiro, ele tinha uma tarefa, né? Ele tinha uma tarefa. Lá no livro de 1 Samuel, se eu não me engano, 17, lá no verso 6, deixa eu ver aqui. Achei. Verso 6, a parte B. A haste da lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Imagina só Davi entrando no campo de guerra para enfrentar Golias, e antes tinha que enfrentar o escudeiro. O escudeiro ele carregava as armas do guerreiro, ele ajudava o Senhor em suas grandes batalhas, guerreando ao seu lado. Imagina só, Davi ele tem uma missão que é derrubar o gigante Israel, realmente ser honrado naquele dia, o nome do Senhor ser glorificado, até dentro dos filisteus. E quando Davi olha em direção ao gigante, na frente do gigante um escudeiro, né? E imagina só você. Se fosse qualquer um de nós, pensaríamos, poxa, não é justo, 2 contra 1, né? Porque o escudeiro ali ele estava para ajudar o seu Senhor nas grandes batalhas. Eles poderiam sofrer um ataque de 1, 2 ou mais homens. E Davi, ele não olhou para a escudeira, não olhou para gigantes, pelo contrário, ele olhou para o Deus que ele servia. Davi, ele teve medo, mas confiou no Senhor que todas aquelas guerras e desafios anteriores que ele passara, esse filisteu era somente mais um desafio, né? Ele aproveitou para derrubar esse gigante e agarrar a oportunidade que Deus tinha dado a ele de se tornar o rei de Israel. Claro, no seu tempo determinado. Todos nós sabemos e conhecemos a história de Davi, que ele só assumiu depois que realmente Saul foi morto. Enfim, como nós estamos olhando os gigantes desse tempo? Eu pergunto para você, como você tem olhado
os gigantes dessa pandemia? Será que você tem colocado a sua confiança nas vacinas que estão por vir? Será se você tem colocado confiança no presidente, nos governantes? Sinto muito lhe dizer, se você tem colocado sua confiança nessas coisas, você tem realmente colocado confianças em coisas fúteis, né? Nós devemos somente confiar no Senhor. A nossa vitória vem do Senhor. Bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas estes permanecem para sempre. Amém. Né? E eu quero encerrar essa conversa que eu estou tendo aqui com vocês. E as escolhas certas o levaram Davi à vitória. Se durante todo esse trajeto Davi tivesse feito escolhas erradas, você pode ter certeza que Davi, certamente, ele teve batalha, não conseguiu lidar com aquela armadura que Saul realmente deu para ele, né? Mas ele confiou no Senhor com toda a sua força. Que nós possamos confiar no Senhor dia após dia. Que nós possamos fazer proveito dessa pandemia e olhar para ela como apenas um desafio, uma dificuldade. Mas assim como Davi venceu o urso, venceu o leão, venceu o filisteu, nós possamos vencer também no nome do Senhor. Para quê? Para que o nome do Senhor venha ser glorificado através da minha e da sua vida. Amém, queridos? Deus abençoe as vossas vidas, né? E eu oro para que essa palavra ela fique como uma semente nos vossos corações e que germinem, né? Possam realmente alcançar outras e outras pessoas. Em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos.